Olá, seja bem-vindo a mais um Nutri em Foco. E o nosso tema de hoje é endometriose. Então nós vamos falar sobre essa doença aí, esse diagnóstico que acomete muitas mulheres, principalmente mulheres em idade reprodutiva, sofrem com esse diagnóstico, né? Vem a dificuldade para engravidar. E hoje eu tenho um convidado super especial, o Dr. Felipe. O Dr. Felipe, ele é médico, ele pratica uma medicina funcional, uma medicina preventiva. Então eu tenho certeza que essa live será incrível. Agora, Boa noite, doutor. Tudo bem? boa noite, tudo bem você? Tudo bem também. Que bom que conseguimos. Você está me escutando bem? Para mim tá ótimo. Excelente, aqui também. Então, Ótimo. vamos lá. Quer se apresentar, doutor? Falar um pouquinho sobre a tua história, como que você veio aí para essa medicina funcional, essa medicina preventiva? Bom, boa noite a todos que estão aqui. Eu, eu já estou nessa jornada há um tempo razoável, né? De certa forma, sou novo ainda, tem muita coisa para aprender, mas a medicina integrativa, ela mudou minha vida, mudou a vida da minha família e, com certeza, mudou a vida dos meus pacientes. Hoje eu tenho total, plena certeza que é o caminho que a gente tem que seguir, né? Integrado com as outras medicinas e integrado com a ciência, né? De fato, que existe muita ciência por trás da medicina integrativa e com as outras áreas, né? Não existe tratamento sobre saúde se a gente não consegue lidar com a parte nutricional, não consegue lidar com o estresse, não consegue lidar com o movimento, não consegue lidar com a alimentação de uma maneira geral, com o nosso estilo de vida, né, o que nos cerca em si, os níveis estressores, o nosso ambiente familiar. Então, tudo isso importa e a gente ter uma visão onde integra isso com muita propriedade para passar isso para o paciente, modifica todo o cenário e a conduta clínica e a velocidade, né, de resposta é completamente diferente, né? A gente vê, então, a medicina integrativa, ela me trouxe isso de uma forma muito clara, né? E a gente tem que vivenciar, né, Carolina? A gente tem que vivenciar isso, né? Eu vivencio a medicina integrativa de forma completa, né? Para a gente até mesmo passar para o paciente ele ver isso de fato, como isso impacta, né, na minha vida, e isso vai impactar positivamente na vida dele, né? Com certeza. Eu falo que a gente é um pouquinho ali de laboratório também, né? Igual você falou ali, toda essa base de sono, atividade física, alimentação, estresse, é a base para ter saúde. Por exemplo, eu na minha área, toda dieta, tudo que eu vou estudar, eu testo em mim primeiro. Então, até hoje, eu nunca prescrevi para um paciente uma dieta que eu nunca fiz. Então, eu faço também para saber como é, o que, que o paciente vai sentir, como é que vai se adaptar, o que, que pode substituir, né? Então, é o mais interessante isso. Além da gente entregar aos pacientes, é algo também que a gente pratica, que a gente vivencia e que realmente a gente acredita. Então, vamos lá. Vamos entrar e abordar nosso assunto de hoje, que é a endometriose. Doutor, quer explicar um pouquinho o que é a endometriose? Bom, primeiro eu quero falar sobre como isso tem me assustado, né? A endometriose em si, a quantidade de mulheres que vem aparecendo no meu consultório e provavelmente para você também, Sim. né? E isso chama bastante atenção, né? Principalmente mulheres que querem engravidar, né? Mulheres buscando fertilidade, né? Casais buscando fertilidade, e a gente acaba descobrindo essa condição ali que é um impedimento para endometriose. A endometriose, ela é uma condição ginecológica
crônica, inflamatória, sistêmica, estrogênio dependente e imunometabólica, tá? Ela tem características ali pela presença de tecido ectópico, que é semelhante ao endométrio, só que fora da cavidade uterina, tá? E isso acaba sendo um resultado de alterações hormonais, com predominância estrogênica, favorecendo a proliferação desse tecido, a inflamação e a manutenção dessas lesões. E essa ectopia, ela acaba promovendo uma inflamação crônica, uma fibrose e uma angiogênese e levando ao quadro de dor, né? É uma causa importante de infertilidade. Ela é considerada, então, uma doença neuroimunoendócrina multifacetada, multifatorial, né? Eu sempre dou um exemplo lúdico para as minhas pacientes, que imagina que você tem uma planta que deveria crescer apenas no vaso específico, que seria o útero, mas essa planta ela começa a germinar e se espalhar por todo o jardim, que seria a pelve, né? Isso vai causando um enovelamento, né? Bloqueios e inflamação crônica, né? E tem diversas localizações comuns, como por exemplo, ovários, trompas, peritônio, intestino, bexiga, diafragma. Pode ir para o pulmão, para a pleura, para cicatrizes cirúrgicas de cesárea, por exemplo, e raramente para o sistema nervoso central. Mas existem casos na literatura que mostram por disseminação linfática para o cérebro, né? Então, isso é uma coisa muito complexa, né? E a gente vê que a epidemiologia da condição, né, isso vem se exacerbando, aumentando a prevalência global, que chega a cerca de 10% das mulheres em idade reprodutiva, isso equivale a mais ou menos 200 milhões de mulheres, né, que está tendo essa condição. E aquelas mulheres que sentem dor pélvica crônica, né, 75% delas pode ter endometriose. Então, é uma condição que, se você, mulher, sente dor crônica pélvica ali há bastante tempo, não achou a causa, né, que você está buscando isso, né, está indo em médico, né, fazendo exame simples ali, às vezes medicando isso de forma constante ali, tomando anti-inflamatório, enfim, né, busque saber se você tem endometriose, principalmente se você está em idade fértil, né, mas não necessariamente idade fértil, porque existem mulheres também na menopausa, a menopausa também é um fator que pode proteger, mas é comum, principalmente no início da menopausa e no climatério, né? Isso, para essas mulheres que estão em idade fértil, a gente consegue ver que de 30 a 50% dos casos de infertilidade feminina está relacionado com a endometriose, né? E a mulher, ela fica transitando de médico em médico, né, fazendo essa busca por conta dessa dor, mas ela consegue identificar o diagnóstico ali, mais ou menos, entre 7 a 12 anos após o início dos sintomas, né? Então, imagina só o impacto socioeconômico que isso gera, né? Isso é significativo, né? A mulher, ela deixa de trabalhar porque ela sente dor, né? Ela vai mudar todo o comportamento dela, isso vai modificar o convívio social dela, né? Ela não vai conseguir, vai ter várias faltas no trabalho, né? E vai diminuir a qualidade de vida dela e vai aumentando os custos, né? Na Inglaterra, por exemplo, isso acaba gerando um custo anual de mais de 8 bilhões de libras, né? Que é
é muito próximo ao gasto com diabetes tipo 2, por exemplo. Então, é muito complexo essa condição que a gente não pode esquecer, né? A gente que trabalha com a saúde feminina, a gente trabalha com saúde de uma maneira geral, a gente precisa aprofundar nisso e as mulheres precisam se conscientizar que existe um mecanismo por trás ali e está muito íntimo com o estilo de vida dela que exacerba essa chama da inflamação e que piora esse quadro inflamatório nessas mulheres, né? Existem fatores ali associados, por exemplo, histórico familiar, né, positivo na família, né? Se a mãe teve, a irmã teve, né? Então você tem que se ligar, né? Se você está tendo alguns sintomas ali, você tem que se ligar nisso, né? Menarca precoce, ciclos menstruais mais curtos, alterações intestinais, a desbiose intestinal, a exposição a disruptores endócrinos ali, o estresse oxidativo crônico, né, a falta de sono, né? Então, tudo isso potencializa esses disruptores endócrinos. É muito comum pacientes chegarem no consultório, principalmente mulheres que consomem muito garrafinha de plástico, água em garrafinha de plástico. Isso é comum, né? E aí a gente começa a investigar os sintomas, né? E ver que existe uma predominância estrogênica e um processo inflamatório por trás disso. Lógico que tem um estilo de vida ali, mas é bem acentuado os sintomas que essas mulheres têm, né? Então, bisfenol A é um disruptor endócrino que vai atuar na produção de estrogênio, né? Fitalatos, parabenos, né? Dioxinas, retardantes de chamas, né? Compostos perfluorados, né? Tudo isso é encontrado em produtos plásticos, né? Recipientes, cosméticos, que você passa na cara, maquiagem, ali, alimentos industrializados, ultraprocessados e embalagens desses alimentos. Então é muito complexo essa relação, porque está relacionado ao seu estilo de vida, e se você tem isso agregado, a gente precisa refletir, precisa se ligar nessa situação, porque tá, pode exacerbar, né? E não sei para você, Carolina, quando você identifica essas clientes, essas pacientes, essas mulheres que têm sintomas de endometriose, como que elas chegam para você? Então, doutor, isso eu até queria comentar com você. Eu vejo que hoje o diagnóstico acaba sendo muito tarde, porque as pacientes que chegam aqui no consultório, elas têm o diagnóstico depois de 3, 4, 5 anos tentando engravidar, que elas vão ter o diagnóstico da endometriose. Algumas já tiveram perdas gestacionais e esse diagnóstico só vem depois. Eu lembro de uma paciente que eu atendi ela estava 5, 6 anos tentando engravidar e eu batia na tecla ali, endometriose, endometriose. Ela falava, não, a médica já investigou, não tem, a médica. Aí eu fico de mão atada porque isso eu dependo do médico, um diagnóstico médico. E aí agora, no ano passado, a médica diagnosticou endometriose. Mas foram vários anos eu insistindo ali com ela, ela falando que não, que a médica já falava aqui, né? E isso que o doutor falou também, né, que hoje acomete ali 10% das mulheres, se a gente for ver o ritmo que a população está seguindo, as nossas crianças, adolescentes, eu acredito que isso só vai aumentar. Porque toda essa exposição a plastificantes, a maquiagem, a xenobióticos, disruptores endócrinos, né? Então hoje já se fala que a cada 7 casais, um é infértil. Então, se as pessoas não tiverem essa consciência de mudar os hábitos, mudar os produtos que usam, mudar, essa questão só vai aumentar e só vai piorar, com certeza. A gente vai ter aí muito mais mulheres com esse diagnóstico.
é importante ressaltar também, né, que essa questão da fertilidade, ela não depende só da mulher, né? Então, tem 50% ali do homem, né, que muitas das vezes, eu falei isso no meu Instagram hoje, as mulheres chegam no consultório para perda de peso, para mudança do estilo de vida, né, para reposição hormonal, enfim, elas mudam todo um contexto, começam a ter uma visão, uma autoconsciência muito mais explorada da saúde, né, só que o marido não acompanha. E aí o marido continua com o mesmo estilo de vida, se alimentando da mesma forma e acaba atrapalhando essa mulher que está nesse processo de autoconsciência, né? Então a gente precisa deixar claro para também tirar o estigma de que a mulher é responsável, que a culpa é da mulher, porque antes, no século passado, era a culpa da mulher, né? Então, se o casal não tem filho, é culpa da mulher. Mas hoje a gente sabe que o estilo de vida masculino, a produção hormonal de testosterona dele é muito baixa, né? É muito difícil você ver homens com a testosterona em níveis otimizados dentro do quartil, do terceiro, quarto quartil, ali, que é o ideal que a gente quer manter, né? Então, isso é um processo que e vai influenciar na espermogênese, na qualidade dos espermatozoides, que também vai influenciar na fertilidade, né? E a gente não pode esquecer isso. E até quando a mulher chega a engravidar e depois ali no início perde, né? Não é culpa da mulher também, né? Se a gente não tinha um espermatozoide ali de qualidade, 50% é o risco do homem também não estar adequado. Então, realmente essa carga às vezes acaba sobrecaindo sobre a mulher, mas antes da gestação, eu sempre falo para os pacientes, eu gosto de fazer a programação da gestação com o casal. Então, eu preciso que o casal se comprometa, pelo menos 3, 6 meses, porque é 50-50. Depois que a mulher engravidou, eu libero o marido e posso cuidar só da mamãe e do bebê. Mas antes disso, a gente realmente precisa do homem e da mulher para fazer todo esse acompanhamento e ter sucesso ali na gestação. E também ter bebês saudáveis, né? Crianças que. E como impacta, né? Isso é impressionante que quando você faz esse processo de reprogramação metabólica, né? Antes, durante e depois do parto, essa criança, ela nasce diferente, né? Às vezes dos outros filhos, né? De certa forma, a gente vê que a imunidade é diferente, o comportamento é diferente, né? O nível o QI, o- a inteligência da criança acaba sendo modificada, e é isso que a gente tem que explorar, né? O futuro para essas crianças, né? E para as mães, e abrir essa consciência, a importância disso, né? De valorizar a sua saúde de uma forma geral, porque isso tem impacto até mesmo nas suas gerações, né? A mãe, o óvulo da criança, da mulher, né? Ele está ali durante a gestação, ele já está sendo criado, né? E essa alimentação da mãe esse estilo de vida dela vai influenciar nos óvulos da filha, né? E esses óvulos da filha vão ter impacto ao longo da vida dela, do crescimento dela e da fertilidade dela. Os estudos mostram essa relação, né? Por isso que a gente precisa valorizar isso de forma expressiva e com muita, às vezes, seriedade, né? Tem que pegar no pé. Doutor, então voltando ali para endometriose, normalmente quando fala em sintomas, eu resumo aqui para o paciente em consultório os 4Ds, que é a dor durante a menstruação, que é a dismenorreia, a dor durante a relação, que é a dispareunia, né? A dificuldade para engravidar e a dor ao evacuar. Então, eu falo sempre esses 4D, né? Dor na menstruação, dor na relação, dificuldade para engravidar e dor ao evacuar. Algum outro sintoma, algo que a gente possa acrescentar?
Existem alterações urinárias, né, como disúria, né, diurgência, hematúria, assim, principalmente quando está durante os ciclos menstruais, né, pela predominância estrogênica, acaba tendo um fluxo maior, né, a questão da infertilidade em si, existem outros sintomas gerais que pode acontecer, né, como fadiga crônica, sensação de inchaço abdominal, dor lombar, irritabilidade, ansiedade, depressão, né? Porque quem fica sentindo dor pélvica ali sempre não vai ficar feliz, né? Não tem como. Isso vai gerar ansiedade, isso vai gerar desconforto psicocomportamental. E a gente precisa valorizar isso, né? Não é simples assim, né? Essa questão da dismenorreia, ela chega, tem paciente minha que fala, doutor, eu quero parar de menstruar, que eu não aguento, né? A dor menstrual, ela é incapacitante, né? E ela vai piorando progressivamente, dependendo da inflamação dessa pessoa. Se ela vai piorando o estilo de vida, que a tendência das pessoas é engordar, né? Isso vai se exacerbando, que gera um transtorno psicocomportamental muito alto, né? Essa menstruação persistindo ali, né? E essas dores, né? Durante esse fluxo intenso, então a mulher ela começa a ficar anêmica, né? Perder vitaminas, ferro, né? Vai com a ferritina lá embaixo, né? E essas dor pélvica crônica ali, ela é contínua, ela é intermitente, né? Então, que não se limita só ao período menstrual, né? A dispareunia é muito comum. A mulher chega e fala, olha, doutor, eu estou sentindo muita dor na penetração sexual, né? E isso tem uma relação ali, especialmente com as lesões no fundo do saco vaginal e no septo retrovaginal. Então, são coisas que a gente precisa prestar atenção ali, né? Não, sentir dor no ato sexual, existem várias coisas que pode ocasionar, mas é um ponto de interrogação que a gente precisa valorizar. A gente não pode esquecer dessa questão em si, né? Então, esses são os sintomas gerais, assim, que acaba aparecendo, né? E essa questão da constipação intestinal, a gente acha que é brincadeira, mas o intestino ele tem uma suma importância ali para o nosso, até mesmo para o metabolismo da endometriose, o metabolismo hormonal da endometriose, né? É você que trabalha com teste genético de microbioma intestinal, você sabe muito bem, né, como o impacto das bactérias ali, até mesmo na recaptação, né, do estrogênio, o estroboloma, né, de uma maneira geral ali, ele vai influenciar o estrogênio, essa recaptação de estrogênio e aumentar ainda mais é, essa inflamação, né? Que o estroboloma são bactérias, é um conjunto de bactérias ali intestinais que elas são capazes de modular a recirculação do estrogênio através da produção de uma enzima, que é a beta-glucuronidase. E essa enzima, ela tem a capacidade de desconjugar o estrogênio que é excretado pela bile ali, né, do fígado, bile, né, e permite a sua reabsorção, né, no ciclo enterohepático. E é como se fosse um porteiro que, ao invés de expulsar os visitantes que são indesejados, ele abre a porta para que eles voltem e causem mais confusão, né, que é o hiperestrogenismo ali, vai gerando uma inflamação, né? E essa, essa recaptação, esse hiperestrogenismo, né? Essa predominância estrogênica, né? Ela vai se agravando e vai gerando, aumentando as lesões endometrióticas, né? Então, essa mulher começa a sangrar ali sempre, né? E dentro do peritônio, né? E isso vai gerando um estímulo da inflamação intestinal, né? Peritoneal e sistêmica, né? E esse estradiol, esse excesso de estrogênio,
ele acaba gerando um desequilíbrio muito maior, porque vai gerando uma falta da progesterona que favorece ainda mais a proliferação endometrial descontrolada, que isso está relacionada, por exemplo, com doenças como síndrome do ovário policístico, né? Adenomiose, biomatose e câncer ginecológico, né? Tem uma relação muito próxima. Você vê que é um tecido proliferativo, né? Tem uma relação muito próxima com o câncer, né? E existem alguns marcadores e alguns genes que são de câncer, né? Câncer de ovário, por exemplo, ali, que a gente tem que tomar cuidado. E também existe uma relação com a resistência insulínica e a hiperinsulinemia ali, que acaba estimulando os genes de proliferação, como no câncer e na endometriose. E é engraçado que quando a gente faz um teste de, genético de microbioma intestinal, a gente vê bactérias como E. coli, Clostridium perfringens, Bacteroidetes fragilis e vulgatus, Enterococcus fecalis, né, até Klebsiella pneumoniae, que essas bactérias elas aumentam a recaptação de estrogênio. E o que prevalece esse tipo de bactéria? Né? Alimentos ultraprocessados, açúcares, gordura trans, alimentos embutidos. Então você vê que o estilo de vida vai impactar nessa questão da absorção desse estrogênio, né? Você, como nutricionista, como que você vê essa parte do intestino e essa relação, e quando você modifica esse padrão, como isso modifica na doença da paciente? Então, doutor, assim, a endometriose, né, ela é uma doença crônica que não vai ter cura, mas, assim, puxando para o meu lado, eu acho que a nutrição, ela é a base para a melhora dos sintomas clínicos. Então, eu trabalho ali com o paciente, principalmente para encontrar o alívio dos sintomas e para a gente fazer esse controle da doença, né? Então, na dieta ali, claro, vou fazer toda a modulação intestinal, mas principalmente vou usar o ômega 3, né? Então, uma alimentação rica em ômega 3, vou tirar o ômega 6, ômega 9, né? Que o ômega 3 ele tem então essa ação anti-inflamatória, porque hoje a gente tem uma dieta aí muito inflamatória, né? Tudo vai aumentando essa inflamação no nosso organismo pelo consumo das gorduras trans, margarina, sorvete, pizza, os alimentos industrializados. Então eu foco muito em melhorar ali o consumo de ômega 3. Na parte da alimentação que eu vejo que tem muito estudo é a cúrcuma. A cúrcuma é muito estudada na endometriose. Ela também vai ter ação ali na modulação intestinal e ela tem ação anti-inflamatória, né? Já tem estudos até que mostram que a cúrcuma ela inibiu o crescimento, a proliferação dessas células endometriais. E eu falo que é um alimento assim muito fácil para o paciente incluir na rotina, né? De fazer um chá, fazer um shot, colocar como tempero ali na comida mesmo. Eu ensino a fazer uma pasta de cúrcuma para comer junto ali na salada, então realmente é. Então eu vou ali realmente fortalecer aquela alimentação rica em folhas verdes, em fontes de resveratrol como amora, mirtilo, uva, morango, o azeite de oliva, né? De consumo abacate, as gorduras boas, que tudo isso a gente vai ter ação ali de modular o intestino, controlar a inflamação, melhorar os sintomas. Eu vejo que muitos pacientes têm náusea também com endometriose. Aí entra o gengibre, que o gengibre é incrível para esse controle das náuseas. E aí, claro, entra com aqueles alimentos que o paciente tem que evitar, né? Então a gente dispensa ali cafeína, leite, farinha, os alimentos processados, os alimentos ricos em açúcar. Então é mais ou menos nessa linha aí que eu baseio a minha dieta, né? O tratamento ali, o acompanhamento com o paciente que tem a endometriose. Eu acho legal isso, né, que a gente vê também bastante estudo mostrando a dieta cetogênica, né, como um papel importante, né,
na diminuição da inflamação na endometriose, até mesmo na proliferação. Até mesmo porque as bactérias que eu citei têm uma relação mais dentro dos filos de Firmicutes, né? Então, e tem bacteroidetes também ali relacionados, mas tem uma relação que a dieta cetogênica ela inibe bastante essa proliferação. Lógico que existem padrões alimentares que tem que ser cíclicos, né? A gente não pode também ficar preso dentro de uma Sim. dieta, né? Porque o intestino saudável é aquele que tolera, então a gente precisa criar resiliência para ele, né? E isso você sabe muito mais do que eu, né? E eu acho interessante também, tem alguns suplementos que eu gosto bastante, não sei se você usa, né, que é o D-glucarato de cálcio, né, eu gosto bastante que ele inibe essa enzima, né, a beta-glucuronidase, ele ajuda no processo de inibição e eu vejo que realmente na prática isso ajuda. É lógico que é um contexto, entre outros, né, o resveratrol, a berberina ali, o dindol 3-carbinol, né, também que tem essas propriedades ali de ajudar a modular a inflamação, né, a inibir a proliferação, né, e entre outras coisas mais, né. É que às vezes chega no consultório também aquele combo de endometriose, infecção urinária, candidíase de repetição, e aí você vai. Por onde eu começo? A gente às vezes, como você falou, tem que ir ajustando a casa, que tem que ir trocando estratégia de dieta, porque às vezes eu vou precisar trabalhar fungo, às vezes eu vou precisar trabalhar bactérias, às vezes vou controlar a inflamação, né? Então vem aquele combo completo, né? Quando é só endometriose, fica bem mais simples o caso. Mas normalmente a paciente já vem com esse combo aí de herpes, muitas vezes herpes também. Ela é multifacetada, né, e a desbiose intestinal, ela sempre está presente, né, é difícil não ver, tá? Eu, por exemplo, eu particularmente, eu quase não vejo, né? Assim, eu sempre vejo essa alteração intestinal presente ali, para você ver que tanto que a gente tem que se ligar nessa questão, né, a importância do intestino como um órgão endócrino. Ele é um órgão endócrino metabólico de suma importância em todo o processo de recuperação. Não existe saúde sistêmica sem saúde intestinal. E saúde mental é a mesma coisa, né? Saúde endocrinológica não tem como, né? Não importa, de hipotiroidismo a resistência insulínica, dislipidemia, a gente precisa trabalhar o intestino, o coração, enfim, fígado, tudo tem uma relação com a base, o intestino, né? Se vem paciente para engravidar, tem que trabalhar o intestino. Vem com autoimune, intestino. Vem com depressão, intestino. Então não tem, a nossa base sempre vai ser ali priorizar a saúde intestinal. Exato, exatamente. Né? É, eu vejo que os exames, né? Eu vejo que a medicina, às vezes, ela dá uma pecada em algumas questões ali, mais que existam evidências, né? E tudo mais, mas a gente está vendo na prática que algumas coisas não estão funcionando, né? Mas, por exemplo, quais são os exames que a gente precisa pensar para tentar identificar? Lógico, a clínica é de suma importância, né? Então a gente tem que ver os sintomas clássicos, o histórico familiar, a avaliação do impacto da qualidade de vida. Mas a gente pode começar por um ultrassom transvaginal, com preparo intestinal, por exemplo. Isso ele ajuda a detectar a endometriose infiltrativa profunda e geralmente acomete a região intestinal, retroperitoneal. Ressonância magnética também é um exame pélvico, né? Ela é para complementar, ela é um exame que é indicado para complementar o mapeamento das lesões profundas, por exemplo, né? E até mesmo para avaliar a extensão das doenças, né? Existe a laparoscopia com biópsia, né? Que é considerado padrão ouro, né? Para diagnóstico, mas isso também está sendo muito discutido. Queria falar diagnóstico definitivo e o tratamento cirúrgico.
né, das lesões ali. E existe um marcador que eu sempre peço e que ele pode estar aumentado na endometriose, especialmente em casos avançados e presença de endometriomas, que é o CA-125, né? Ele possui uma baixa especificidade, mas ele é utilizado para acompanhar, fazer o acompanhamento terapêutico de quando o caso está sendo já desenvolvido, né? Então, não sei se você chega a pegar esse marcador ali, se você pede esse marcador também para essas pacientes que chegam para você, e se você vê alteração no antes e depois, você consegue Peço falar para sim, doutor. Muitas pacientes já vêm com esse exame feito, até vem aquelas que vêm assustadas, porque eles pesquisam ali no Google, tô com câncer, né? gente? Então, a gente sabe que tem essa relação com a endometriose, então eu sempre preciso encaminhar para o médico para que o diagnóstico seja feito e realmente consigo acompanhar essa evolução. E aí, como eu falei, eu entro com a minha parte ali da dieta, da suplementação, do ajuste alimentar, pensando em tratamento médico, doutor. Tem algum tratamento assim específico para endometriose? Tem as terapias que são convencionais, né? Que são os anticoncepcionais combinados, ou progestagênios, né? Que eles têm uma atuação de reduzir o estímulo do estrogênio no endométrio e acaba promovendo a atrofia das lesões e alívio sintomático, né? Como, por exemplo, o Dienogest ali, que é um progestagênio. E só que 30% das mulheres apenas respondem para essa medicação. E, e o resto? E muitas das vezes ela vai no ginecologista, vai no colega médico ali, e é a única arma que ele tem para dar para ela, né? E isso acaba gerando uma lacuna dentro do, porque não está eliminando as lesões, né? Então acaba mascarando a progressão da doença, né? Existem análogos de GNRH, né, como a leuprorelina, né, que ela acaba suprimindo a liberação do folículo estimulante, né, e do luteinizante, que é o FSH e o LH. Isso induz um estado de hipoestrogenismo semelhante à menopausa. Então, você está gerando na mulher uma menopausa química. Então, imagina o impacto que isso pode gerar, né, que às vezes o remédio é pior que a doença. Então, a gente precisa levar em consideração essa questão. Levam a menopausa química até quando? Às vezes fica a mulher usando isso há 10 anos, né? E aí ela já tem uma tendência a ter uma osteoporose precoce, perda de massa muscular, ganho de gordura, né? Só por conta desse remédio, só por conta dessa condição, né? Existem os antagonistas de GNRH, né, que eles acabam bloqueando diretamente os receptores de GNRH e de forma reversível, né, e ajustável. Só que eles acabam tendo menor impacto, tá, na densidade óssea em comparação com os análogos, né? Uma medicação, que é um remédio, que ele é um esteroide sintético que eu gosto bastante, é a gestrinona. Essa, para mim, é um querido, né? Antes eu falar que um remédio com tanta propriedade, assim, um remédio tem um mecanismo de ação tão potente contra a endometriose, que ela realmente tem, né? Por ser, ela ter uma ação antiprogesterona e antiestrogênica, ela acaba reduzindo a proliferação e a vascularização das lesões. E isso é ótimo, porque acaba bloqueando a liberação do GNRH, acaba inibindo a aromatase, e a aromatase, ela aumenta a conversão de estrogênio, né? Então ela inibe essa aromatase, então diminui a conversão de estrogênio. Acaba também reduzindo o fator de crescimento endotelial vascular, né, que é essencial para a angiogênese, a criação de novos vasos,
que sustenta o suprimento sanguíneo das lesões endometrióticas, né? Então, assim, olha só a arma que a gente tem, né? E o tamanho da potência, lógico que é um remédio, e todo remédio tem os seus possíveis efeitos colaterais que a gente precisa ficar ligado, né? O cuidado é fazer um monitoramento do perfil lipídico, hepático e de certa forma, ele pode gerar alguns efeitos androgênicos ali, como o aparecimento de acne, hipersurtismo, crescimento de pelo, né? Devido à sua atividade androgênica parcial, que acaba diminuindo o SHBG e liberando mais testosterona para a mulher, né? O que pode aumentar, estimular as glândulas sebáceas, né? E promover o crescimento excessivo de pelo ali. Mas isso é uma porcentagem de mulheres é muito pequena, né? Mas a gente tem que se ligar. Às vezes a mulher chega e fala, olha, doutor, eu coloquei a gestrinona, né? Passa 3 meses o paciente volta e ela tá cheia de acne, né? Tá com queda de cabelo, tá com oleosidade, né? E, nossa, aí eu falo, pô, isso gerou um problema, né? Só que aí eu falo para ela, e você quer tirar? O que você quer fazer? Ela fala, não, doutor, não tenho dor, minha relação com meu marido mudou, né? Eu tô me sentindo muito bem, tô perdendo peso, diminuiu minha celulite, eu tô com mais massa muscular, então vale a pena, eu não quero parar. Né? Pela primeira vez, faz muito tempo que eu não tenho isso, né? Eu consigo dormir bem, eu consigo relaxar. Então, às vezes, o efeito colateral é melhor, é melhor, não tem tanta significância, né? Porque a gente tem essa capacidade, né, de gerar ali, de diminuir a celulite, por exemplo, né? Enfim. E, como que você usa a gestrinona? Através, por via oral, vaginal e implante. A vantagem do implante é que você coloca o implante depois de 6 meses, você tem que se preocupar com ele, ou você pode usar um implante que você precisa retirar ele dura um tempo maior ali, né, 1 ano. Então, o implante de 6 meses ali, que é o reabsorvível, que o corpo reabsorve ali, e aí você faz uma nova introdução a cada 4 a 6 meses ali. Então, essa é a grande vantagem dela. E existe a abordagem integrativa, né? Que a gente precisa integrar ali, né? Principalmente lidar com o estresse crônico, né? O estresse na mulher, né? Que mulher hoje não é estressada, né? A mulher é o pilar da casa, né? A mulher tem que cuidar de filho, a mulher tem que trabalhar, né? Então a mulher geralmente tem 2 empregos, o emprego que ela tem, o usual, e às vezes o emprego de casa, né? De dona de casa e mãe. É 3, né? Imagina a sobrecarga, isso gera uma sobrecarga no eixo hipotálamo, hipófise adrenal, né? Que acaba elevando os níveis de cortisol e isso acaba promovendo o estado de inflamação sistêmica crônico, né? Então, para essas mulheres, é sempre indicado fazer o quê? Exercícios de respiração consciente, mindfulness, meditação, yoga, né? Até mesmo uma terapia cognitivo-comportamental, porque isso vai diminuir essa ativação desse HPA, vai equilibrar o sistema nervoso e vai promover um equilíbrio hormonal ali que acaba influenciando na onde? Na dor crônica, né? Vai fortalecer o seu sistema imunológico. E existe também a modulação hormonal com a progesterona bioidêntica, né? O papel da progesterona é de suma importância. Lembra que a estrogenização, né? A predominância estrogênica, ela acaba derrubando a progesterona, né? E atuar com a progesterona, às vezes com dosagem mais alta, né, ela tem um papel de regularizar o tratamento da endometriose, que acaba inibindo a proliferação das lesões, redução da inflamação, dor,
melhora da imunorregulação, contribui para a qualidade de vida e regularização do ciclo menstrual. E acaba diminuindo os sintomas de labilidade emocional e física, né? Então, e pensar também no estroboloma, né? Estratégias para diminuir essa beta-glucuronidase ali, né? É onde você entrou, né? Uma dieta anti-inflamatória, Sim. né? Dá suporte mitocondrial, né? Que eu acho de suma importância, né? A gente pensar em antioxidantes ali, além do hormônio D, que é a vitamina D, a melatonina. A melatonina tem suma importância, tem um papel na diminuição da proliferação, na diminuição da conversão do estrogênio. E Hoje ela, hoje, inclusive, é muito estudada até na fertilidade, né? Antes a gente fertilidade, só falava da melatonina pensando no sono, mas hoje na fertilidade ela vem sendo muito estudada. exatamente. É um dos hormônios mais antioxidantes que existem, né? Ele é utilizado em altas doses, inclusive em tratamento para câncer, isso a gente já vê, e entre outras doenças neuroendócrinas ali, e a gente precisa valorizar essa produção, né? O sono, a ritmicidade circadiana, né? Essa regulação adequada do sono, ela é fundamental para esse equilíbrio, ajuste dos hormônios e do sistema imunológico, até mesmo pensando na fertilidade, né? Essa questão ali, mais dentro desse mecanismo, né? Uhum. Eu vejo também que quando o paciente aplica, né, tudo isso que a gente falou ali de sono, controle do estresse, alimentação, atividade física, é, a gente vê avanços nesse paciente diferente do que o paciente que às vezes está usando só o medicamento. Então a gente consegue realmente perceber na clínica que o quanto o avanço desse paciente que vem se cuidando de uma forma integral é diferente do paciente que às vezes só está ali procurando um remédio, procurando outros, tentando, né, amenizar ali os sintomas apenas. Eu vejo isso, que é muito mais rápido, né? A recuperação rápida, né? A gente consegue ver, às vezes, em 2 meses, né? Tem uma paciente que eu fiquei impressionado, né? Fiz um ultrassom no início do tratamento, depois de 2 meses, né? Regularizando o estresse. É uma mulher que era o pilar da casa, né? Vivia estressada, alimentação muito ruim, né? Com dificuldade de perda de peso, com lipedema também, com uma predominância estrogênica muito elevada. E a gente regularizou isso com terapias de injetáveis, né? A importância da nutrição venosa nesses casos, até mesmo porque às vezes o intestino ele não absorve bem e às vezes você precisa ter dosagens mais, doses de ataque, né, para a sua célula, né? Então vai ter uma absorção melhor aquilo ali. A vitamina D ela é essencial, existem estudos ali mostrando que mulheres com a vitamina D baixa aumentam o risco de endometriose, e a grande maioria tem, tá? E qual é o nível ideal de vitamina D, hormônio D? Acima de 60, 70 para essas mulheres, no mínimo, tá? Tem que ter, porque ela tem um papel imunomodulador. Então, se isso se esse hormônio ele tem esse papel fundamental, a mulher ela precisa aprender a se expor ao sol. Isso vai ter benefício na inflamação. Isso vai ajudar, inclusive, na epigenética, até mesmo na absorção dos genes que têm relação com o receptor de vitamina D, os genes relacionados com a absorção de vitamina D e metabolização e transporte. Então, a gente precisa entender que o sol, a exposição solar, a regularização do ciclo circadiano e o sono, eles estão todos integrados, faz parte do tratamento. Então, se expor gradualmente, quantas vezes? Se você conseguir se expor 4 vezes na semana, 10 minutos, já é melhor do que nada. 10 minutos de quanto? Lógico que o ideal é se expor o corpo, né? Mas, às vezes, o nosso estilo de vida não dá. Aí você tenta se expor de alguma forma, né? 10 minutos, com a palma da mão, com a planta dos pés, enfim. Eu tento me programar para fazer isso 10 minutos do meu dia no meu almoço.
Então, todo dia, quando tem sol, é sagrado. Eu me exponho ao almoço e me exponho ao sol 10 minutos. E eu vejo que isso me impacta no meu humor, na minha felicidade, no meu sono, na minha concentração, na minha imunidade, até mesmo no meu treino, no meu ganho de massa muscular. Isso vai impactar. Imagina para a mulher que está dentro desse processo, ela não faz isso, ela está perdendo toda essa estratégia ali de graça, né? É um negócio de graça. Ela está perdendo. Eu falo, até minha cachorrinha, eu fico observando ela, tem horário que o solzinho pega ali na janela, ela vai lá, corre, deita. Eu falo, até eles sabem que precisa se expor ao sol e às vezes a gente não tira esse tempo, né? Eu sempre coloco ali na orientação do meu paciente também. Se exponha pelo menos a mão, o pé, né? Para ter esses 10, 15 minutos todos os dias. E voltando ali no assunto, eu vejo hoje muita. As nossas adolescentes, tá difícil isso também. Elas não saem de dentro de casa. Então, eu preciso trabalhar com essas meninas que vêm no consultório de 13, 14 anos, que às vezes já estão nessa propensão, né, para desenvolver essa exposição ao solar. Elas ficam só dentro de casa, dentro do quarto, não tem essa exposição ao sol. Isso, o fato delas não se exporem ao sol, isso vai impactar na fertilidade dela, com certeza, né? Pela disfunção mitocondrial que vai gerando que a exposição ao sol, inclusive, aumenta a biogênese mitocondrial, né? E acaba reduzindo a qualidade e a competência dos óvulos. Isso vai comprometer a fertilidade, tá? Então, imagina só um fato, uma coisa que poderia ser benéfica, né? Simples, coisas ancestrais, porque todos os seus antepassados passaram por isso, se expunham ao sol, tinham que se expor, e a gente é uma geração que está quebrando esse ciclo e adoecendo, né? E vê, inclusive, os países do norte que se expõem menos ao sol, que têm menos contato com o sol, abaixo, acima da linha do Equador, eles têm um nível maior de índice de câncer e de doenças autoimunes. E pelo simples fato disso. Então, agora o Ministério da Saúde ele está mudando esse conceito, né? E que está começando a explorar, a dar vitamina D para idosos, por exemplo, e para adolescentes e jovens, né? Bebês, crianças e adolescentes e idosos, né? Mas a ideia é a suplementação de vitamina D para a maioria da população, porque a maioria da população está tudo baixo, ninguém se expõe ao sol, né? Isso você deve ver constantemente. E a relação com as doenças inflamatórias, autoimunes, né? E entre outras. E hoje a indústria, o comércio, eles nos ensinaram a ter medo do sol. Então, as pessoas têm medo da exposição solar. Se vai lá pegar sol, tem que se encher de protetor, né? Aí vem todos os disruptores endócrinos, essa questão. Bom, doutor, Melasma, oi? melasma, melasma. Depois você para de usar o protetor solar, o melasma diminuiu, né? Você tinha me falado isso uma vez. E isso a gente vê também, né? As mulheres também, como param de usar protetor solar desses químicos, né? Começa a melhorar o melasma, né? Não precisa passar creme, né? Se expõe ao sol de forma gradual, de forma pontual, né? E, lógico, trabalha a inflamação no corpo, né? Porque isso vai até mesmo o tipo de gordura que se elimina na pele, isso vai influenciar. Então, no melasma em si, na sua função hormonal. Sim. Doutor, então da endometriose que a gente já abordou, né? O que que é, quais são os sintomas, as causas, como fazer o diagnóstico, como fazer o tratamento. Será que faltou a gente falar alguma coisa? Olha, eu acho que é mais isso, Vamos né? ver se. A gente falou da infertilidade, né? Dos danos que isso vai causar. Acho que é uma doença, uma condição multifacetada, né? Não é uma doença simples, né? Então a gente precisa ver que ela é sistêmica, ela é neuroimunoendócrina e metabólica, que exige uma abordagem multidisciplinar, né? Com terapias baseadas na fisiopatologia da doença, não é só remédio, né? A medicação ela pode ser pontual, né? Para até mesmo
para cortar os sintomas, mas a gente precisa preservar, inclusive, a causa, né? Então, e visualizar isso, aprofundar, eliminar as pequenas causas possíveis, gatilhos para essa doença, né? Preservar a fertilidade e a melhora da qualidade de vida, né? A gente precisa educar essas mulheres, né? Fazer mais diagnóstico precoce, né? E tratamento personalizado, individual, né? Eles são fundamentais para sofrer, para diminuir esse sofrimento, a infertilidade, até mesmo o risco de câncer, né? Que essa doença tem. Então tá, doutor, muito bom. Sempre um prazer fazer a live com você. É uma aula espetacular, muito conhecimento você compartilha com a gente. Então eu te agradeço por ter aceitado o convite. A live fica salva, depois eu disponibilizo lá no YouTube também. Então, quem quiser assistir de novo tem essa possibilidade. Eu agradeço por você, né? É sempre bom mesmo, é ótimo. A gente está conversando e a gente acaba aprendendo um com o outro, né? Eu sempre aprendo com você o tempo todo ali. Essa pasta de cúrcuma aí, me passa, por favor. Eu fiquei Vou curioso. passar. Bem simples. Eu achei incrível, assim. E é isso, mulheres. Vocês têm que se conscientizar e tentar entender o seu corpo e não aceitar, né? O não, né? Tentar buscar mais, né? O que tem por trás dessa dor? Sempre tem alguma coisa. Né? Não existe dor do nada, né? Então, tem que buscar isso, né? E a autoconsciência é o fator principal para a nossa saúde. É. Eu acho que eu vou falar assim, o doutor concorda comigo, né? Que o alimento, ele é muito mais poderoso do que a gente imagina. Porque o alimento errado, ele pode causar doenças. O alimento certo, ele vai gerar saúde com certeza. Com certeza, né? A gente é o que a gente come em vários aspectos, né, da nossa saúde. Realmente, eu não tenho dúvidas disso. Às vezes, muitos dos tratamentos médicos, ali a medicina convencional acaba pecando nesse sentido, achar que vai tratar uma doença multissistêmica, né, multiorgânica ali, com um remédio em si, é muita prepotência também achar que isso, né? Então, a alimentação a gente consome diariamente, né? E a grande maioria das pessoas tem uma seletividade alimentar ali, né? Ou seletividade de ciclos, né? Que se permeiam por anos, né? Às vezes mais de 10, 20 anos, comendo a mesma coisa no café da manhã, no almoço, na janta, né? E o fim de semana é desandado, né? Aí tem festa, aí tem as festas comemorativas ali, que aí você vai se permitindo a sair fora disso. Isso tem consequências geracionais. Hoje a gente sabe disso, né? Geracionais. Você está modulando a sua epigenética e a sua genética e está dando esse tipo de informação para o seu filho, para o seu neto, para o seu bisneto, e vai saber quando que corta esse ciclo, né? Responsabilidade que a gente tem, né? Tá. Não é só sobre nós, é sobre todas as gerações que a gente ainda vai deixar. E você Então, vê isso, né? Você vê, você